Esses dias eu estava conversando com uma pessoa e a pessoa estava muito aflita, porque estava indagando sobre a morte e entendendo que a morte era o final de todas as coisas. E quando eu estava falando sobre Cristo como sendo o Senhor da vida, aquela pessoa não conhecia o Jesus que era Senhor da vida de uma forma relevante. Apenas ouviu falar que Jesus um dia ressuscitou, mas que ele não era Senhor da vida. E quando eu comecei a explicar que Jesus é aquele que nos dá não só uma vida plena aqui na terra, mas uma vida eterna do outro lado depois da morte. E aí quando eu expliquei que a morte não é o fim daqueles que creem em Jesus, mas um passaporte, mais uma passagem para que quem saia dessa vida pela morte para outra vida, ele vai viver eternamente ao lado do Pai. Essa pessoa ficou extasiada e queria também conhecer um pouco sobre Jesus. É sobre isso que queremos falar no dia de hoje, o tema, a esperança que vence a morte. O texto que eu queria trazer é João 11:25, quando está escrito o seguinte: então Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Todos nós sabemos que o contexto desse versículo aqui é um contexto que fala sobre um amigo de Jesus chamado Lázaro, que tinha duas irmãs, Marta e Maria, e ele foi indagado para que estivesse naquele lugar. Ele estava em outro ambiente fazendo a ação do Pai aqui na terra, implementando o reino aqui na terra, o reino de Deus. E aí chegaram alguém para Jesus e algumas pessoas disseram: Jesus, Lázaro está morrendo e suas irmãs pediu para que eu viesse aqui te convidar. E ele disse: vou. E demorou ali 2 dias, e quando veio, Lázaro já tinha morrido, já faziam 4 dias. E Jesus trouxe uma palavra de conforto quando estava ali diante do túmulo de Lázaro. E ele não trouxe apenas uma palavra de conforto momentânea para Marta e Maria, Maria e Marta. Ele trouxe, na verdade, um consolo eterno, porque ele trouxe aqui uma frase extraordinária que eu até anotei aqui. Ele revelou para ela uma verdade eterna que dizia: ele mesmo era a ressurreição e a vida. Ou seja, ele se nomeou como sendo o Senhor da vida, porque embora muitas pessoas achassem que ele foi à cruz e morreu na cruz, é que ali ele mostrou, na verdade, um ato de fraqueza, que não foi de força, foi de poder, porque ele, sendo Deus, na espécie de Deus, ele não se precipitou e não quis ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, ou seja, humilhou-se a si mesmo, esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de homem, de servo, sendo fiel até a morte e morte de cruz. Ele, na verdade, se permitiu morrer, porque para gerar vida a uma planta, para ela frutificar, é necessário que a semente morra, para que ela brote, necessariamente. E aí Jesus mostrou que para que haja vida, ele precisava morrer em resgate de muitos, que eu e você, nós fazemos parte desse muito. E aqui ele disse que ele é a ressurreição e a vida. Então a morte, para quem crê nesse Cristo, em Jesus, não é na verdade o final da vida, mas que é na verdade o início da nova vida com Cristo. Então, se você que ainda não conhece Cristo, que não tem essa experiência de quem é Jesus, eu quero dizer que ele é o caminho, verdade e vida, e ninguém pode ir ao Pai se não for por meio de Jesus. Se você tem dúvida, se você tem algum anseio a respeito da morte, eu quero dizer para você que Jesus é o Senhor da vida e ele domina todo o cenário da humanidade. Então essa afirmação de Jesus aqui é uma afirmação clara que nos garante o outro lado, a vida eterna ao seu lado. Portanto, é uma afirmação que nos dá segurança e garantias. O Senhor nos dá garantias. E é importante que quando ele conversou com as irmãs do Lázaro, ele disse: ele vai ressuscitar. E elas acharam que ele estava falando da ressurreição depois dos mortos, né? Da ressurreição de todos os mortos com Cristo. E aí ele disse: não, eu estou falando exatamente agora, ele vai ressuscitar agora. Embora Lázaro depois morresse, naturalmente,
mas naquele dia ele ressuscitou. Quando ele disse, Lázaro, vem para fora, Lázaro saiu, e ele saiu vivo depois de 4 dias de morto, ele saiu vivo, andando, e nós entendemos que isso é a glória de Deus sobre a vida da humanidade. Então ele venceu a morte e promete vida eterna a todo aquele que crê. Se você crê em Jesus, você terá a vida eterna. Ele mesmo diz aqui no capítulo 11, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, esse viverá. Então a fé em Jesus nos dá uma esperança firme diante das perdas, dos sofrimentos e até do nosso último suspiro. Ele nos dá essa garantia, como eu falei, para que nós possamos em todo tempo agradecer pelo bem da vida, mas também entender que a nossa vida está guardada nesse próprio Deus. Então é a certeza de que Ele triunfa e faz com que todos aqueles que estão nele sejam triunfantes para a glória de Deus Pai. Eu quero aqui trazer 3 ações práticas para nós, para que a gente entenda que nós temos um Deus, que Ele é Senhor da vida. A primeira ação é que a fé em Cristo transforma um fim em começo. Se eu entendo que o Deus que nós cremos, que eu e você nós cremos, é um Deus que transforma aquilo que é final em início, eu vou viver cada dia melhor, porque eu sei que nunca terá um fim para aqueles que acreditam no Senhor. Olha o que diz a palavra de Deus em 1 Coríntios 15 e 55. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Ou seja, quem crê em Jesus não teme a morte, pois ela foi vencida por Jesus. Ela não conseguiu prender a Jesus. Se você ler o capítulo 15 completamente de 1 Coríntios, você vai entender que o aguilhão da morte é o pecado. Como Cristo nunca pecou, Ele tinha autoridade sobre a morte. O segundo passo para que a gente ande de forma clara sobre a fé em Cristo e essa percepção de vida eterna é entender que a vida eterna é para quem crê. Se eu acredito em Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, eu vivo sobre a perspectiva da eternidade. Ou seja, eu entendo que embora o meu corpo ele venha se deteriorar aqui na terra, com a velhice, com algum tipo de enfermidade, meu coração, minha alma está guardada em Deus e eternamente eu estarei com o Senhor. Isso é só para quem crê, porque se nós cremos, veremos a glória de Deus. Está escrito lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, a eternidade não é conquistada por obras, mas pela fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você crê em Jesus, você tem direito e você estará com Ele na vida eterna, amando e adorando esse Deus para todo sempre. Terceira e última ação, para que a gente entenda de fato que nós estamos vivendo no caminho da vida, é perceber que mesmo na morte física, o cristão vive eternamente. Ou seja, é uma transição. Quando você sai deste mundo para o outro mundo, você transicionou. A morte, na verdade, é uma vitória. O próprio apóstolo Paulo disse, o viver é Cristo e o morrer para mim é ganho, é lucro. Portanto, não devemos ter medo da morte, mas entender que a morte é um passaporte, é uma passagem, é uma porta que vai nos levar para o próprio braço do Pai. A palavra de Deus fala lá em 2 Coríntios 5,1, se a nossa casa terrestre se desfizer, temos da parte de Deus um edifício eterno nos céus. Então, se o seu corpo, que ele está falando, a casa deste mundo, a casa exterior, esse corpo aqui, se ele se desfizer, você tem uma garantia de uma cidade santa te esperando. O Senhor, Ele vai estar te guardando, você vai ter um novo corpo. Aquela tristeza que você tem no dia a dia, você não vai ter naquele momento de glorificação, porque o Senhor, Ele vai enxugar todas as lágrimas dos seus olhos. É importante a gente pensar que a esperança do cristão vai além do tempo, ela está ancorada sempre na eternidade. O desafio de hoje, queria trazer um desafio para você.
Medite, sua vida está fundamentada na certeza da ressurreição de Cristo? Será que você está fundamentado nisso? Será que você acredita nisso? Será que sua vida acredita na ressurreição de Jesus? Se você acredita de fato que Jesus ressuscitou dos mortos e você crê nisso piamente, então você também será ressuscitado nos últimos dias. Ore hoje agradecendo a Jesus por ser a vida que triunfa sobre a morte. Se você orar pedindo a Deus a graça e o favor e a fé suficiente para entender que você está em Deus escondido e que a morte não tem domínio sobre você, você vai viver cada dia melhor e confiante naquilo que Deus preparou para a sua vida. Compartilhe com alguém a esperança que há em você. Se você acredita que você está além da morte, a morte física, você precisa compartilhar e dar esperança a outras pessoas. Quero finalizar aqui dizendo que hoje a palavra foi ressurreição e eu queria que você lesse de forma complementar João capítulo 14, você vai ler do verso 1 ao verso 3, quando Jesus mesmo diz: não turbe o vosso coração, não se inquiete. Você vai ler também lá em Romanos 8, 11 e Apocalipse capítulo 21, versículo 4, para que você complemente esse devocional. Quero orar agora com você, pedindo a graça e o favor de Deus sobre a nossa vida. Vamos juntos? Querido Pai, amante de nossas almas, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos garante a vitória em meio a toda essa turbulência da vida, Pai. Diante, Senhor, de tantas angústias, medos, Senhor, ou dores que venham sobre nós, sabemos que no Senhor somos mais do que vitoriosos. Ó Pai, eu oro por cada vida que aqui está, por aqueles, Senhor, que de repente estejam se esquecendo, Senhor, da glória que há de ser revelada. Eu te peço em nome de Jesus que o teu Espírito paire sobre cada um deles e venha trazer a certeza da salvação mediante Jesus, aquele que morreu na cruz, ressuscitou, está à destra do Pai, à direita do Pai, e que em breve virá buscar a sua igreja. Assim eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém.